Antes de começar a pregar, eu vou fazer diferente da manhã. Eu queria 2 homens voluntários. Não vale mais o Marcos, porque o Marcos participa. Você, Caleb? Você estava de manhã. Eu queria. Vem, Samuel. Samuel não estava. Claudião, pode ser você? Então vem, Cláudio. Você é tímido, Cláudio? Um pouco? Sobe aqui, ó, lá, Sassá. Sassá com todo carinho. Queridos, de manhã eu fiz algo aqui e eu vou fazer de novo. Porque eu quero que a palavra ela fique guardada na sua memória e no seu coração. E foi bem legal. Pode pôr. Esse aí não. Esse aí tá. Foi bem legal, porque os meus filhos foram compartilhando o que eles viram aqui de manhã. Se os meus filhos entenderam, então todo mundo vai entender também, certo? Eles. Não, Caleb, você é muito inteligente, calma, não precisa me olhar assim. Vocês viram, ó, ainda fez assim, ó, né? E o José saiu falando assim, pastora, cadê o José? José está por aí, falou assim, pastora, foi legal aquilo que a senhora fez. Eu quero falar sobre oração nesta noite. Mas antes de eu entrar na palavra, na meditação da palavra, quero que vocês olhem aqui para eles. Tá bom, né? De manhã o pastor falou que eu pus muito, Claudião. Então tá bom, deixa assim. O Cláudio está assim. O que será que ela vai aprontar? Vocês estão vendo? Eles estão cheios de post-it. E aí eu queria que você enxergasse esses post-its como as nossas dores, lembranças de um passado que nos traz frustração e mágoas. Também queria que você olhasse para esses post-its e pensasse, sabe aqueles pecados escondidinhos? Aquelas coisas que nós sabemos que nós não devíamos mais fazer, mas ainda está grudado lá na gente? Eu queria que você olhasse para isso e pensasse que essa pessoa aqui agora é você, não é mais o Cláudio. É você que está aqui, Alexandre. É você que está aqui, ó. Deixa eu ver. O Oswaldo que está lá atrás. É você que está aqui, Oswaldo. Não é mais os meninos. Olha, eu já arrancando. Não é mais os meninos. Ó, meninos, viu, Cláudio? Ganhou o dia. E agora eu quero pedir para vocês pularem, para vocês tirarem esses papéis. Não vale pôr a mão. Vocês vão ter que pular. E esses papéis vão ter que sair. Pode pular. Vamos ver. Vai, gente, pula aí. Vamos ver se eles têm um bom de condicionamento físico. Oh! Chega, 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 chega. Do Cláudio não caiu nenhum. Cláudio, de manhã caíram todo, quase todos desse rosinha aí. Cola era ruim, né? Era esse aqui da cola ruim, ó lá. Mas é só uma dinâmica. Quando nós agimos com a nossa própria força, com a nossa determinação, algumas coisas nós conseguimos vencer. Eu dei o exemplo de manhã que a gente vai lá no cardiologista e aí a gente descobre que o nosso triglicérides, que o nosso cálcio, que a nossa vitamina D, que a glicose, tá tudo ruim. Aí o médico prescreve um medicamento pra gente, e além do medicamento ele diz assim, olha, agora você tem que parar de comer isso, você tem que parar de comer isso, a sua dieta, você vai ter que procurar um nutricionista para fazer uma dieta, e você precisa fazer exercício. Aí essa situação acontece igual aconteceu aqui com Samuel, ó. Quando a gente se dispõe a fazer, a gente passa a prova, não é? E aí aquilo lá desgruda da gente, porque a gente se posicionou e deu certo. Mas tem coisas, queridos, que sozinhos nós não conseguimos. O Cláudio podia se mexer, o Samuel podia de manhã, os meninos faziam assim, ó. Né? Eles são mais novos, então se contorceram aí. Mas alguns papéis não saíram. E nessa noite eu quero levar você a pensar o seguinte, que tem coisas que com a nossa própria força nós não vamos vencer. Tem situações da nossa vida que com a força do nosso braço nós não vamos vencer. Nós vamos precisar da ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E aí, quando nós clamamos a eles e nós chamamos essa ajuda, a nossa tristeza ela vai embora, a depressão ela vai embora, aquelas dores do passado, elas são curadas. Nós temos memórias, mas elas não machucam mais. Sabe aqueles pecados ocultos que a gente fala, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo me livrar disso. Aí o Espírito Santo vai lá e nos fortalece. E aí nós somos transformados, limpos e curados. Porque nós já não estamos mais sozinhos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Obrigado, meninos. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Samuel. Eu quero falar com vocês sobre oração e trabalho. Porque não adianta só eu orar. Se eu orar e não sair para trabalhar amanhã, as minhas contas de casa serão pagas? As minhas não, a de vocês vão ser? Senhor, faça cair dinheiro do céu. Se você se esforçar, o Senhor vai te abençoar. Aí eu vou dizer, gente folgada, Deus não abençoa. Desculpa eu dizer isso para vocês. Porque do céu cai só a chuva. As bênçãos vêm para aqueles que se esforçam, para aqueles que entendem o seu propósito, para aqueles que se dedicam. Né? E eu comentava pela manhã que quando eu estava preparando esta palavra, há uns dias atrás o Senhor falava comigo sobre Neemias. E nós terminamos o mês de abril falando de Daniel, sobre posicionamento, sobre atitude, sobre não nos prostrarmos diante das dificuldades, das circunstâncias. Algo que falou muito ao meu coração é que, independente do lugar que eu esteja, podem até me aprisionar e eu vou levar essa palavra para sempre na minha vida, porque foi assim que o Senhor tratou comigo. O meu coração continua sendo dele. Então, independente das circunstâncias, se o meu coração estiver no Senhor, nada e ninguém me aprisiona, me paralisa. Lembra de Daniel? Ele até foi para a cova, mas os leões não mexeram com ele. Porque não é a circunstância quem nós servimos. E aí eu queria falar nessa noite sobre Neemias. E quando eu preparava a palavra, eu falei, Senhor, o Senhor é tão bom, né? Porque mês de maio é mês do trabalhador. E aí vinha no meu coração assim, orar e trabalhar. Orar e trabalhar. Eu falei, olha, como eu acredito que com Jesus não tem coincidência, tem cristoincidência. Então tem tudo a ver com o nosso mês. Mês do trabalhador, mas mês de nós nos esforçarmos e orarmos mais. Mês de nós nos dedicarmos mais a uma vida de oração, queridos. Nós podemos e temos esse direito de conversarmos com Deus em todo momento. Nós não precisamos apenas ficar horas ajoelhado. Você pode conversar com o Senhor quando você está caminhando, indo para o seu trabalho. Você pode conversar com o Senhor quando você está lavando uma louça, quando você está lá deitado na sua cama. Sabe, você pode falar qualquer coisa com o Senhor em qualquer momento, porque Ele está te ouvindo. E aí a história desta noite fala de Neemias. Neemias, o livro de Neemias tem como significado o Senhor consola, o Senhor reanima, o Senhor fortalece, o Senhor levanta, o Senhor dá ânimo novo. Neemias foi um daqueles descendentes dos israelitas que estavam naquele momento dos cativeiros babilônicos. Só que Neemias estava numa posição de estar dentro de um palácio, servindo a um rei. Servindo a um rei. Então ele estava numa situação confortável. Ele tinha uma estabilidade. Ele servia ao rei. Então ele morava ali, ele tinha um trabalho.
Só que um dia a Bíblia nos conta que seus irmãos vieram até ele e deram a notícia de que os muros de Jerusalém estavam derrubados. E a Bíblia vai nos contar que Neemias se sentou, Neemias chorou, lamentou, jejuou e orou. Então eu quero fazer um parênteses aqui. Não é pecado chorar e lamentar. Não é pecado, às vezes, você parar e abrir o berreiro e chorar. A diferença quando eu leio esse texto é que Neemias não pegou o WhatsApp, até porque não existia naquela época, mas se fosse hoje ele também não faria isso, e saiu mandando a notícia, espalhando a notícia para todo mundo e dizendo: ei, vocês sabem o que está acontecendo? Neemias se assentou. Neemias lamentou. Neemias chorou porque ele estava triste. Mas ele jejuou e orou. Tem segredos quando nós lemos a palavra e ela se revela a nós que nós deveríamos imitar. Na hora de uma dificuldade, de uma notícia ruim, nós temos o direito de sentar. Nós temos o direito de lamentar, sim. De dizer: Deus, o Senhor está vendo? Eu comentei hoje pela manhã que quantas vezes, queridos, não sei quantas, várias e várias vezes, eu já sentei lá no meu chuveiro. Sabe quando você vai tomar banho, você senta no chuveiro, lá no box? Eu faço isso às vezes. Ou então eu escoro na parede assim. E aí choro, choro, choro. O pastor não precisa saber, os meus filhos não precisam saber, agora eles estão sabendo. E choro, e choro, e choro, e choro, e choro, e choro. E aí oro, 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 lamento, lamento. Às vezes eu falo: Deus, você está vendo isso? O Senhor está vendo essa injustiça? O Senhor está vendo? Por que eu estou passando por isso? Vocês acham que a gente não tem luta? Engano de vocês. Essa semana nós temos o nosso horário da oração às 5 da manhã. E eu fiz a oração com as mulheres, nosso devocional. E depois eu tenho o meu tempo sozinho antes de começar a preparar café, de liberar filhos para a escola. E eu estava orando. E às vezes o Senhor vai colocando algumas palavras na gente que a gente até fica sem entender. E eu comecei a orar e falando assim: Senhor, me livra das armadilhas, das situações de enrosco que eu não estou vendo. Vai à minha frente. A empresa é tua, Senhor, tudo é seu. Eu falando com Deus. E aí eu tive um dia daqueles, queridos. Tomamos uma rasteira, sabe quando puxam um tapete assim, ó? E o pastor ainda chegou lá para... O pastor às vezes me leva ao meu almoço. E o pastor chegou bem na hora do meu almoço e eu estava no telefone, me posicionando. Estava brava no telefone, falando com alguém do outro lado, brava, que ele disse assim: eita, mulher brava essa. Ele, o Caleb e o Samuel me olhando assim, que agora eu quero ver o que a minha mãe vai fazer. Mas eu só estava me posicionando, dizendo que eu não achava ético aquela situação. Dizendo que eu não compactuava com aquele comportamento. E que se fosse para ter esse tipo de comportamento, os meus negócios não serviriam para ser compartilhados com aquela empresa. Desliguei o telefone, fui almoçar, mas estava fervendo. E aí eu me lembrei da oração da manhã. E eu já disse aqui que uma das minhas colaboradoras é católica, de ir na missa, de dar dízimo, bonitinha. E aí eu falei assim: Bárbara, Deus nos avisa. Orei por isso de manhã, mas nem sabia que já ia acontecer hoje. E eu estava bem irritada, queridos. E no final do dia veio ao meu coração assim: escreve. Escreve isso e manda para o diretor desta empresa. Falei: Deus, tem certeza? Escrevi. Liguei para o meu pai, né? Falei: tá acontecendo isso e eu estou tomando esta posição e só queria lhe falar. Quarta-feira, queridos, dia de culto. Saí do escritório,
Samuel no carro, Tainá tá por aí. Tainá atrás, que Tainá vinha pro culto com a gente. 6h32 entra uma ligação no meu celular no carro. Aí o meu filho. Falei, é o diretor. E fiz assim, ó, pros dois, né? Porque tava no Viva Voz. Priscila, tudo bem? Acabei de ler o seu e-mail. Não tinha ciência dessa situação. Pode me explicar o que aconteceu? E aí eu expliquei por cima. E falei para ele, nós não compactuamos com esse tipo de posicionamento. Precisa haver uma ética. E aí ele disse assim, estou escalonando isso e vou resolver. Porque isso não está de acordo com as diretrizes da nossa empresa. E aí, né, meu filho é adolescente, 15 anos, trabalha lá com a gente. Mãe, você devia ter dito o que a funcionária dele disse. Jovem com sangue fervendo. Falei, a gente não está aqui para prejudicar as pessoas. A Bíblia diz que a gente precisa orar por aqueles que nos perseguem. A Bíblia diz que a gente precisa orar por aqueles que falam mal de nós. E eu aprendi, queridos. E na quarta-feira isso ficou muito claro ao meu coração. Que não fica nada em oculto. Que Deus traz na nossa mão quando a nossa vida anda diante dele. Podem até puxar um tapete aqui, mas o Senhor nos segura do tombo, porque Ele é Deus fiel. Aqueles irmãos chegam a Neemias e contam da tristeza. E Neemias ora. O que você tem feito diante das dificuldades do seu dia? Você tem aberto a sua boca e reclamado para todo mundo? Ou você tem sentado, lamentado, chorado, jejuado e orado ao Senhor? Os nossos amigos não vão nos ajudar no dia ruim, mas a boa mão do Senhor estará conosco. No dia da dificuldade, da maior dificuldade, porque nós vamos enfrentar dificuldades. Não vai ser o nosso marido, não vai ser os nossos filhos, não vão ser os nossos chefes, não vão ser os nossos pais. O nosso consolo virá direto do Senhor. Neemias se posiciona em oração. E a Bíblia diz, eu não vou ler tudo nessa noite, e a Bíblia diz que dias depois ele vai se apresentar diante do rei Artaxerxes. E eu quero te levar a pensar algo. Você acha que o rei era um homem que ficava olhando para o seu copeiro? Você acha de verdade que o rei ficava olhando o semblante de Neemias? Deixa eu ver como Neemias está hoje. Ou você acha que o rei estava muito mais ocupado e tinha coisas muito mais interessantes para fazer? Mas quando Deus está no controle da nossa vida, Deus muda os olhares, Deus muda os corações ao nosso favor. E naquele dia, quando Neemias se apresenta diante do rei, o rei olha para ele e diz assim: você não está doente, mas por que o seu semblante está triste? Quem está aí em cima? Ju, Neemias capítulo 1. Verso. Cadê? Não, desculpa, capítulo 2. Já falei do 1. Capítulo 2, verso 1. Aí, Juju. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e o ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tive estado triste diante dele. Pode passar, Ju. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. Lembra que ele estava servindo ao rei. E o rei observa o estado dele. E a primeira coisa que ele sente é medo. Pode passar, Ju. E lhe respondi:
que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruína e os meus portões foram queimados? Pode passar, Ju. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Queridos, você de verdade acha que essa história está por acaso na Bíblia? O rei era o culpado. Neemias servia vinho. Com certeza era um banquete, uma festa. Tanto que quando o rei vê a tristeza dele, Neemias tem medo. Mas Neemias, ao mesmo tempo que tem medo, ele se posiciona diante do rei e diz para o rei: como eu não estaria triste, sabendo que a cidade onde eu nasci, sabendo que a cidade dos meus pais está em ruína. Neemias abre o seu coração ali para um rei, para um homem. E aí o rei diz para ele assim: o que você me pede agora? O que você me pede agora? Neemias já saiu respondendo? Não. A Bíblia diz que Neemias orou. Como assim, pastor? Ele ajoelhou lá na frente do rei, levantou a mão e disse: Santo de Israel? Claro que não. Claro que não. Com certeza o pensamento dele, se fosse eu, ia estar aí agora, Deus, o que eu vou falar para ele? Senhor, me ajuda, coloca as palavras certas na minha boca. Senhor, vai, Senhor, me ajuda. Eu estaria assim, que eu sou acelerada. Neemias faz uma oração. E olha o que o rei responde. Pode passar, Juju. E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Queridos, ele era o copeiro. Você teria coragem de pedir para o seu chefe: ei, eu preciso ir ali no interior resolver um assunto, posso ficar uns dias ausente? Na atual crise financeira do país, sabendo que tem um monte de gente querendo o seu cargo, você pediria para o seu chefe uns dias? Neemias ora, ousadamente, fala para o rei: será que você pode me liberar? Eu preciso ir lá reconstruir os muros. Eu preciso voltar lá. Ou seja, eu sei que eu tenho uma importância aqui, mas eu preciso ir lá. Pode passar, Ju. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo. E o Senhor e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Um posicionamento muda uma história. Neemias recebe uma notícia. Ele ora, e se você ler lá o capítulo 1 de Neemias, ele vai declarando os pecados do povo, os pecados dos seus pais, vai pedindo a misericórdia de Deus. Só que ele não sai fazendo as coisas de qualquer forma. Nós precisamos aprender que nós podemos pedir as coisas para o Senhor, mas o livro de Neemias, ele nos ensina sobre oração, planejamento e ação. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe para que o Senhor te escolheu? Quando você pede algo para o Senhor, você sabe por que você está pedindo? Neemias faz uma oração ao Senhor. Ele quer ir até Jerusalém, reconstruir os muros. Mas ele tinha recursos, queridos. Ele precisava se planejar. Nós às vezes pedimos coisas para o Senhor e nós nem sabemos o que nós vamos fazer com essas coisas. Nós não temos nenhum planejamento e nenhuma ação. Falamos para o Senhor assim: quero tanto ser promovido. Tá, para que você quer ser promovido? Senhor, eu quero tanto uma namorada. Mas você só quer uma namorada? Qual que é o seu planejamento para o seu futuro? Senhor, eu quero tanto fazer essa faculdade. Tá, por que você quer fazer essa faculdade? Porque todo mundo está fazendo esse curso? Quando nós oramos, quando nós colocamos
a nossa vida diante do Senhor. É Ele que nos direciona. Neemias ora no momento de dor. Mas enquanto ele está lá orando, ele está planejando. Como é que ele ia conseguir a madeira? Como é que ele ia até Jerusalém? Quem estaria ao lado dele? E quando nós começamos a pedir recursos, estratégias para o Senhor vai nos mostrando, o Senhor vai nos guiando, porque aí nós temos um planejamento e nós temos uma ação, nós vamos agir. Eu vim te dizer nessa noite que a sua oração pode muito mais do que você imagina. Eu comentei aqui de manhã que uma vez eu orei para comprar um negócio para feijoada. Às vezes a gente pensa, e se a gente contar para alguém os tipos de oração que a gente faz, que só a gente sabe, as pessoas vão falar, você é maluca? Minha amiga pastora Eneida pediu sol e depois pediu suplá. Tem gente que aqui não sabe nem o que é suplá. Suplá é aquele prato bonito que põe debaixo do prato, tá? Isso é suplá. Eu orei pedindo filhos. Antes de eu casar, vou contar um segredo para quem vai casar. No meu caderno de oração, tem todos os itens da minha casa. Porque eu falava assim, Senhor, eu não quero... Se o Senhor quiser me dar de presente, ok, mas eu queria ter recurso para comprar tudo, para nunca alguém chegar na minha casa e falar assim, nossa, essa geladeira aí fui eu que te dei. Alguém nunca viveu isso, né? Você ganha um presente, a pessoa toda hora fica te lembrando que foi ela que te deu. Que desagradável isso. Pelo menos para mim é. Eu lembro, queridos, se você catar o meu caderno de oração, tem lá, videocassete. O Júnior está me olhando, tipo, o que é isso? Dá um Google, como diz o meu filho. Porque na minha época era videocassete. Nem Blu-ray, mas hoje tem. Hã? 4 cabeças, olha lá, pastor. Detalhes. E eu posso dizer para vocês que o Senhor é Deus de detalhes. Neemias alcançou o favor do rei, e esse favor está aqui nesta noite. Esse favor está aqui nesta noite. Quem estava de manhã ouviu a mesma palavra totalmente diferente, né? Vocês estão tudo me olhando assim, né? É por isso que é bom vir 2 cultos. Tem 2 alimentos. É a mesma mensagem diferente. O que você veio pedir ao Senhor nessa noite? O que você precisa, Oswaldo? Que ninguém pode te ajudar. O que você precisa, Bárbara? Estou te vendo. Ô Isa, o que você precisa? Você acha que Deus não pode fazer? Manalva? Alexandre? A gente precisa aprender a orar, queridos. A gente precisa aprender a dizer a verdade para o Senhor. Pastora, mas eu não sei orar. Sabe sim, você conversa com os seus amigos o dia todo. Com Deus é um bate-papo. Com Deus é dizer quais são as nossas dificuldades. Senhor, é isso. Porque a Bíblia fala assim, se nós pedirmos, se nós batermos. Eu dei um exemplo aqui de manhã, queridos. Nós temos filhos. Se o nosso filho chegar em casa, vou mudar o exemplo. Mãe, eu queria tanto comer isso, porque eu tô com muita vontade. O pastor vai fazer. Lá na minha casa o pastor faz. É porque ele que cozinha. Eu lavo a louça. O pastor vai fazer, mesmo cansado. Se o seu filho te pede algo, você se esforça ao máximo. Mãe, arrebentou o meu tênis, mas o seu orçamento está estourado. Você olha e fala, não tenho de onde tirar, esse mês não dá. Mas você que é pai e mãe vai falar, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer hora extra, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou ali, mas eu vou comprar um tênis porque ele precisa do tênis. Não é assim, queridos? Eu estou mentindo. Quem é pai e mãe sabe disso. A gente tira da gente para dar para o filho. A mãe para de sonhar porque agora é tudo para o filho ou para a filha. Você acha que Deus não ouve a sua oração? A ponto de saber qual é a sua necessidade? A ponto de saber o que realmente você precisa?
Nós só precisamos aprender a orar. Nós só precisamos pedir com sabedoria, com discernimento. Porque se eu pedir algo para mim, para me mostrar, queridos, esquece, porque Deus não vai me dar. Mas se é algo que glorifica o nome dEle, que testemunha o nome dEle. Por que você parou de orar pela cura da sua família? Por que você parou de orar pela conversão dos seus? Por que você parou de acreditar que o Senhor ainda pode restaurar o seu casamento? Porque está difícil, pastor, é porque já são muitos anos. Por que você parou de orar por um emprego melhor? Por que você está acomodado nessa situação? Neemias não ficou acomodado dentro daquele palácio. Neemias podia dizer assim: não tenho mais nada a ver com esse problema não é meu. Mas Neemias se posicionou. E a Bíblia diz que o favor de Deus estava sobre ele. E todos os recursos Deus entregou na mão de Neemias. Se você ler o livro de Neemias, teve as armadilhas, mas Neemias em todo tempo foi posicionado. E eu quero te convidar a que você possa se colocar em pé. Porque eu quero orar por você. E nós vamos servir a ceia logo após essa oração. Já vou pedir para os diáconos que estão de serviço agora à noite já se posicionarem aqui. E eu quero orar por você, querido. Porque eu não conheço o seu dia a dia. Eu só sei aquilo que você às vezes me conta. E eu vou ser muito sincera com você. Eu não consigo te ajudar. Eu consigo orar por você. Mas o milagre quem faz é o Senhor. A porta aberta quem dá é o Senhor. A mudança quem faz é o Senhor. Então, se você se posicionar nessa noite, e como Neemias, você orar ao Deus dos céus que está neste lugar, tem favor nesta casa, nesta noite. Tem favor nesta casa, nesta noite. Você começou o mês preocupado? Como é que será? Eu quero te dizer, tem favor sobre a sua vida para esse mês de maio. Porque eu vou continuar declarando que esse é o melhor ano das nossas vidas. Então, esse é o melhor maio das nossas vidas. Porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel para cumprir todas as promessas dele.